a subjetividade como objeto da psicologia. Considerando toda essa dificuldade na conceituação única do objeto de estudo da psicologia, optamos por apresentar uma definição que lhe sirva como referência para os próximos capítulos, uma vez que você irá se deparar com diversos enfoques que trazem definições específicas desse objeto: o comportamento, o inconsciente, a consciência, entre outros. A identidade da psicologia é o que a diferencia dos demais ramos das ciências humanas, e pode ser obtida considerando-se que cada um desses ramos enfoca o homem de maneira particular. Assim, cada especialidade, a economia, a política, a história, trabalha essa matéria-prima de maneira particular, construindo conhecimentos distintos e específicos a respeito dela. A psicologia colabora com o estudo da subjetividade. É essa a sua forma particular, específica de contribuição para a compreensão da totalidade da vida humana. Nossa matéria-prima, portanto, é o homem em todas as suas expressões: as visíveis, nosso comportamento, e as invisíveis, nossos sentimentos; as singulares, porque somos o que somos, e as genéricas, porque somos todos assim. É o homem-corpo, homem-pensamento, homem-afeto, homem-ação, e tudo isso está sintetizado no termo subjetividade. A subjetividade é a síntese singular e individual que cada um de nós vai constituindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural. É uma síntese que nos identifica, de um lado, por ser única, e nos iguala, de outro lado, na medida em que os elementos que a constituem são experienciados no campo comum da objetividade social. Esta síntese, a subjetividade, é o mundo de ideias, significados e emoções construído internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de suas vivências e de sua constituição biológica. É também fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais. O mundo social e cultural, conforme vai sendo experimentado por nós, possibilita-nos a construção de um mundo interior. São diversos fatores que se combinam e nos levam a uma vivência muito particular. Nós atribuímos sentido a essas experiências e vamos nos constituindo a cada dia. A subjetividade é a maneira de sentir, pensar, fantasiar, sonhar, amar e fazer de cada um. É o que constitui o nosso modo de ser. Sou filho de japoneses e militante de um grupo ecológico, detesto matemática, adoro samba e black music, pratico yoga, tenho vontade, mas não consigo ter uma namorada. Meu melhor amigo é filho de descendentes de italianos, primeiro aluno da classe em matemática, trabalha e estuda. É corintiano fanático, adora comer sushi e navegar pela internet. Ou seja, cada qual é o que é, sua singularidade. Entretanto, a síntese que a subjetividade representa não é inata ao indivíduo. Ele a constrói aos poucos, apropriando-se do material do mundo social e cultural, e faz isso ao mesmo tempo em que atua sobre este mundo, ou seja, é ativo na sua construção. Criando e transformando o mundo externo, o homem constrói e transforma a si próprio. Um mundo objetivo, em movimento, porque seres humanos o movimentam permanentemente com suas intervenções. Um mundo subjetivo em movimento, porque os indivíduos estão permanentemente se apropriando de novas matérias-primas para constituírem suas subjetividades. De um certo modo, podemos dizer que a subjetividade não só é fabricada, produzida, moldada, mas também é automoldável, ou seja, o homem pode promover novas formas de subjetividade, recusando-se ao assujeitamento e à perda de memória, imposta pela fugacidade da informação, recusando a massificação que exclui e estigmatiza o diferente, a aceitação social condicionada ao consumo, a medicalização do sofrimento. Nesse sentido, retomamos a utopia que cada homem pode participar na construção do seu destino e da sua coletividade. Por fim, podemos dizer que estudar a subjetividade nos tempos atuais é tentar compreender a produção de novos modos de ser, isto é, as subjetividades emergentes, cuja fabricação é social e histórica. O estudo dessas novas subjetividades vai desvendando as relações do cultural, do político, do econômico e do histórico na produção do mais íntimo e do mais observável no homem. Aquilo que o captura, submete-o ou mobiliza-o para pensar e agir sobre os efeitos das formas de submissão da subjetividade, como dizia o filósofo francês Michel Foucault. O movimento e a transformação são os elementos básicos de toda essa história. E aproveitamos para citar Guimarães Rosa, que em Grande Sertão Veredas consegue expressar de modo muito adequado e rico o que aqui vale a pena registrar.
O importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Convidamos você a refletir um pouco sobre este pensamento de Guimarães Rosa. As pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. Na verdade, as pessoas nunca serão terminadas, pois estarão sempre se modificando. Mas por quê? Como? Simplesmente porque a subjetividade, este mundo interno construído pelo homem como síntese de suas determinações, não cessará de se modificar, pois as experiências sempre trarão novos elementos para renová-la. Talvez você esteja pensando, mas eu acho que eu sou o que eu sempre fui, eu não me modifico. Por acompanhar de perto suas próprias transformações, não poderia ser diferente, você pode não percebê-las e ter a impressão de ser como sempre foi. Você é o construtor da sua transformação, e por isso ela pode passar despercebida, fazendo-o pensar que não se transformou. Mas você cresceu, mudou de corpo, de vontades, de gostos, de amigos, de atividades, afinou e desafinou, enfim, tudo em sua vida muda e com ela suas vivências subjetivas, seu conteúdo psicológico, sua subjetividade. Isso acontece com todos nós. Bom, esperamos que você já tenha uma noção do que seja subjetividade e possamos então voltar à nossa discussão sobre o objeto da psicologia. A psicologia, como já dissemos anteriormente, é um ramo das ciências humanas e a sua identidade, isto é, aquilo que a diferencia, pode ser obtida considerando-se que cada um dos seus ramos enfoca de maneira particular o objeto homem, construindo conhecimentos distintos e específicos a respeito dele. Assim como o estudo da subjetividade, a psicologia contribui para a compreensão da totalidade da vida humana. É claro que a forma de se abordar a subjetividade, e mesmo a forma de concebê-la, dependerá da concepção de homem adotada pelas diferentes escolas psicológicas. No momento, pelo pouco desenvolvimento da psicologia, essas escolas acabam formulando um conhecimento fragmentário de uma única e mesma totalidade, o ser humano, o seu mundo interno e suas manifestações. A superação do atual impasse levará a uma psicologia que enquadre este homem como ser concreto e multideterminado. Esse é o papel de uma ciência crítica, da compreensão, da comunicação e do encontro do homem com o mundo em que vive, já que o homem que compreende a história, o mundo externo, também compreende a si mesmo, sua subjetividade, e o homem que compreende a si mesmo pode compreender o engendramento do mundo e criar novas rotas e utopias. Algumas correntes da psicologia consideram-na pertencente ao campo das ciências do comportamento e outras das ciências sociais. Acreditamos que o campo das ciências humanas é mais abrangente e condizente com a nossa proposta, que vincula a psicologia à história, a antropologia, a economia, entre outras.